Olá, meus amigos do canal No Rastro da História. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo ótimo. Gente, segundo vídeo, aqui, como eu prometi, da velha casa de pedra, que eu falei para vocês que tinha acontecido muitas coisas bizarras aqui, e realmente aconteceu. São histórias verídicas. Eu tô com duas testemunhas aqui que viveram épocas diferentes. Por quê? Os bisavós deles moraram aqui, os avós, e eles moraram aqui. E nós terminamos encontrando aqui uma coisa interessante. Viu bem? Aqui a gente tem um pedaço da calçada que está escrito 2/3/71. Tem algumas letras aqui, não sei o que significa, mas a gente deduz o seguinte. Só vou pedir no nosso cinegrafista aqui enquadrar aqui a peça aqui para gente mostrar. Então, gente, é o seguinte. A gente tem, deixa eu achar isso aqui, 2/3/71, ok? Essas inscrições ali em cima, não sei bem o que significa, são algumas letras. H, J, H, acho que A, R, A, não sei bem o que é. Mas os números aqui, bem direitinho. 2/3/71. Segundo meu compadre aqui, meu padre, você vivia nessa época aqui? Na sua opinião, quem foi que escreveu isso aqui? Quem foi que fez isso aqui? Compadre, eu tinha de 6 para 5 anos e eu lembro do pedreiro que fez essa calçada, né? É o saudoso Manel de Pangas, conhecido por todos que morou aqui em Santa Teresa na época. Eu lembro como se fosse isso. Ele fez essa calçada e ele até falou uma palavra que para criança, como criança é curiosa, ele falou: agora vou queimar. Queimar era botar aquela gorda de cimento e passar a colher, alisando, né? Disciplinadeira de aço não existia na época, era colher mesmo. Exatamente. Aí ele pegou um palitinho igual esse aqui, né, que eu tô na mão, Ok. e escreveu isso aí. Só que na minha mente eu não sabia o que ele estava fazendo. Eu, como na minha imaginação de criança, eu só estava pensando que ele estava arriscando ali. Mas esses nomes aí, essas palavras, essas letras aí, foi o saudoso Manuel de Panga que escreveu. Né? Tem, sim. É, o saudoso Manuel de Panga, que a gente conheceu, que foi morador desse local aqui. Isso. E, gente, as coisas bizarras que aconteceram aqui, além da história que eu já contei do estado do Índio, eu vou pedir a Fernando para vir para cá, mas para se aproximar um pouco. Fernando tá aqui, que é uma das testemunhas que viveram várias dessas coisas aqui, coisas sobrenaturais. Fernando, você tem algumas histórias daqui desse local, não tem? Tem muitas. Aqui a gente tinha um sítio na melancia. Aí a gente ia para lá, que os meninos iam trabalhar tudo lá. Aí aqui nós tínhamos um açude, aí ficava o jumento. Aí todo dia nessa época não tinha água, tinha que pegar água de barril, botar a cangada do jumento, botar os barris. Aí eu vinha dormir aqui sozinho. Quando foi numa noite, aqui dormia no quarto, tinha um quartão grandão, aí era noite batendo. E nem uma pessoa derrubando a parede, nem uma marreta. Pá, pá. Eu me acendi a luzinha, aquela de Lamparina de gás, né? De gás. Aí acendi, eu olhava, foi depois. Meu Deus do céu. Eu bati na porta da sala. Quando eu chegava na porta da sala, a pessoa batia na da cozinha. Mas eu era corajoso, corajoso.
Mas que a gente conhece nós conhecemos essas pessoas. Pessoas antigas, elas não tinham essa coisa de mentir, de criar história. Eram pessoas verdadeiras. Tudo isso aconteceu aqui. Então, o que acontece aqui? Eu estou com duas testemunhas. Meu compadre, você viveu. Você tem algum relato daqui desse local? Alguma coisa que você viveu? Ou que alguém, o seu avô, seu bisavô? Tenho, compadre. Tenho. Eu tenho muito relato dos meus avós, que eram os pais do meu pai, né? Mãe e pai, né? Ele tinha um apelido de Pai Tonho, né? Que era a terceira geração dos Antônio, né? Porque nós temos a quarta, né? Sim. Que seria o meu avô, o meu bisavô, o meu avô e o meu pai. E tem um irmão por nome de Antônio, né? Então eles carregaram essa geração pela quarta geração. Eu, desde criança, dos meus 6 anos de idade, eu via muito a minha avó contar, o meu pai, das coisas que apareciam nessa casa, né? Coisas terríveis, né, para a época, né? De pessoas arrombando as portas, de armário com as louças, né, cair no chão e ser aquela barulheira toda e quebrar tudo. E alguém arrombando as portas, que quando chegava nas portas, as portas estavam normal. Não tinha caído nada dos armários, né, que se chamava pitisqueiro, estraleira na época, né? Isso, que eram os nomes da época. Então se contava muito isso. E a minha finada avó, ela presenciou coisas aqui horríveis, né? Que um dia ela estava torrando café e disse que o bicho preto, né? O demônio entrou, pulou dentro do caco de café, que chamava um caco, que era uma guidade de barro. E ela começou a rezar as orações fortes que ela sabia. Então, quando ela pegou a água benta que jogou dentro do caco, ele disse que deu aquele tiro, né? E foi fumaça para todo lado e desapareceu. Parece até coisa de filme, né? Mas isso aí foi tudo verídico, né? Que uma pessoa, naquela época da idade de minha avó, não existia essas pessoas que tem hoje, que a gente sabe que inventa muito. Isso, exatamente. Não tinha isso, não. Exatamente. Ela não ia criar uma história dessa, né? E outra vez ela estava costurando uma rede, até aqui tinha um corredor nessa casa aqui, mais ou menos aqui onde você está. E tinha uns quartos do lado aqui, outro aqui, tinha um corredor. E ela estava sentada numa parede, escorada no pé da parede, costurando uma rede na mão, você sabe que naquele tempo era na mão. Isso. E ela viu em cima de uma meia parede que tinha, que era alta, a meia parede, eu acho que tinha uns 3,5 metros de idade, como se fosse o... Altura. Eita, altura, perdão. E normal. isso. E ela, uns 3 metros de altura, e ela viu como se fosse o demônio com a mão, entendeu? Enforcando uma pessoa, né? Com uma pessoa humana, entendeu? Então, quando meu avô chegava das andanças dele, dos trabalhos dele, que ela contava essa história, ele... minha mulher tá ficando louca, ou alguma coisa assim. Ele sempre desconfiou, só que ele chegou, um tempo depois, ele chegou a presenciar. Ele chegou a escorar as portas com a linha de madeira, mais ou menos pesando uns 100 quilos. Então, quando eles deitavam, alguém arrombava aquela porta, aquela linha não servia de nada, aquele barrote que estava escorando, só que quando eles levantavam e olhavam, estava a porta no mesmo lugar. Mesmo lugar. Então, foi coisas bizarras que aconteceu aqui. E minha pessoa, meu compadre, eu presenciei durante um dia, eu estava aqui com minha irmã, e hoje é falecida, que Deus a tenha, no reino do céu. Nós estávamos aqui, não sei se você lembra que essa casa tinha uma cozinha de taipa, né? Era uma cozinha muito grande, era a cozinha do lado e a despensa do outro. E eu estava sentado no batente da cozinha, mais ou menos às 9 horas da manhã, e vi um cidadão de branco, chapéu branco, roupa branca, como se fosse um terno, né? De bicicleta. Então aqui ao lado da nossa casa, bem ali, depois desse pé de facheiro, mais para frente um pouco, tinha uma porteira. Você lembra que tinha cerca, né? Cerca que descia lá da Casa Civil de Mariana e passava aí e dava direto para o açude. Então, o que eu fiz? Eu acostumado com o Luiz Monteiro, que era um fazendeiro que tinha aqui, que passava, e toda vez que ele jogava uma moedinha para a gente abrir as porteiras, passava de charrete, passava na caminhonete dele. Então, o que eu vi aquele cidadão de bicicleta, eu fui fazer isso. Corri em direção à porteira, para abrir a porteira, para ganhar algumas moedas. Mas esse cidadão nunca passou, entendeu? Eu esperei ele nunca passou, entendeu?
Eu até pensei que ele tinha parado na casa e tinha escorado a bicicleta no terreiro da cozinha, então eu voltei e falei para minha irmã, e o homem que não passou lá na porteira? A minha irmã falou, que homem? Digo, um homem de branco que vinha de bicicleta, tal. Ela disse, não teve homem nenhum não, é coisa da sua cabeça. Mas não foi, eu tinha mais ou menos uns 8 para 9 anos na época, né? Eu vi idêntico, né? Idêntico, não foi visagem, porque se fala que criança gosta de alimentar, fala certas coisas, mas não era. Isso aí eu tenho certeza. Não acredito nesses relatos, né? Eu tenho certeza absoluta que eu vi isso aí, compadre. Agora aqui na casa, assim, durante a noite, meus irmãos ouviram muitas coisas, né? Ouviram pessoas varrendo a casa, conversando, acendendo fogo de lenha, entendeu? Até arrastado de corrente, já ouviram aqui dentro. Porque Entendeu? aqui deve ter com certeza, meu pai, pela idade que essa casa tem, aqui deve ter tido até escravos. Com certeza, com certeza. Não tem sido uma senzala, não foi. É, porque, Não tem característica. né? Porque eu não sei nem se meu irmão falou no relato do tijolo, né? Da data que estava escrita no tijolo. Isso. Pronto, aí. Quando um compadre meu morou aqui, que ele morou também nessa casa aqui com a família dele, ele era rapaz, jovem, e ele falou para mim que tinha um tijolo com a data escrita 1800 né? 1800 e pouco. Era 1801, 1802. Não lembro assim a data certa, mas tinha essa inscrição. Não se sabe exatamente a data que tem essa casa. Quando foi construída? Porque como existe essa data hoje? A gente tem aqui 1971, aproximadamente. Aqui, nesse pedaço de cimento aqui. Então, não se sabe. Ela pode ter 200 anos Ou mais, né? ou mais, né, meu pai? Ou mais, ou Ela mais. pode ter muito bem mais. É que eu lembro de Severino Mariano falando da história dessa casa aqui, que foi uma das primeiras casas aqui da fazenda. É o que eu sei. Entendeu? Foi a primeira casa que foi construída nesse território, aqui, nessa fazenda. Uhum. Então, gente, é o seguinte. A gente está aqui no local, a gente está criando história não. Podem ver. Realmente uma casa. Tijolos. A gente está com duas testemunhas aqui. Mais novas, gerações mais novas. Mas o que os antepassados deles, os bisavós e os avós deles, passaram aqui, eu acho que a gente não gostaria de passar não. Ah, jamais, Foram né? coisas bizarras. Jamais, foi coisa horrível, né? Como se diz. A história de um índiozinho, né? Que vieram e chacinaram. Tem maldição, né, compadre? Aqui Mas a maldição continua. continua porque... Aqui eu já vi relatos depois que ela foi demolida, já vi relatos de pessoas que passaram aqui, caçadores, pessoal que gosta de andar à noite, caçar e tal, que viram algumas coisas aqui sobrenaturais. Então é mais uma prova que continua. A gente não vai temer a isso, que a gente crê em Deus, a gente as coisas que não é de Deus, a gente respeita, mas não tem medo não, viu? Com certeza. Assim, não é que respeita, a gente sabe que existe. Mas primeiramente Deus, né? Primeiramente Deus. Eu quero dizer isso. As palavras corretas são essas. Então, gente, a gente está com dois testemunhos aqui que viveram esse local aqui, que relatam os antepassados deles, bisavós moraram aqui, os avós, os pais deles. Infelizmente, eles não estão vivos para contar, mas o que eles contavam quando eram vivos, a gente não tem nenhum motivo para duvidar. Com certeza, com Se certeza. o Fernando conseguir tirar essa telha, né? Aqui, um pedaço da telha, para Olha vocês só terem uma ideia. Olha como é essa telha. Pra vocês terem uma ideia. Olha só. É da cozinha. Puxar aqui um pouquinho. Eu queria achar um...
Então, Sabe que apostar é isso aí que eu queria fazer pra vocês. Eita, tem um inteiro aqui, ó. Pedra, Tem um inteiro aqui, mas não tem não com que cavalo. consegue Né, compadre? um tijolo inteiro. Eu acho que esse aqui tá inteiro. Talvez tenha aqui, cara, na fundação, que É, tem um pouco dela aqui. Eu acho que aqui é um também. Tá encerrado, É, não, é só pedaço, aqui é pedaço, é pedaço também. É, exatamente. Ó, tem. Quando a gente começar a cavucar aqui, a gente vai achar inteiro. Inclusive aqui, ó. Olha o tamanho aqui, ó. Tem Olha só. aqui que tá um pedaço, Outro. mas ainda é grande. Olha só o tamanho desse tijolo aqui, gente. Olha só. Ele tá cavando aqui, ele tem aproximadamente aí uns 35 centímetros. Para você ter de fora aqui, ela era feita com 3 tijolos, ela era essa aqui, ó. Pois Entendeu? é. Ela, o caixão dela todinha era... 55 centímetros. Exatamente, era isso aqui. Toda a base dela por fora seria essa largura e por dentro era um tijolo. Para você ter uma ideia, os tijolos de dentro da casa eram cru. Eram cru. Até quando chovia que tinha uma goteira que começava a descer da telha, que batia em cima desses tijolos e desmanchava, ficava aquela goteira rasgando aqueles tijolos, entendeu? Exatamente. Só era só cozinhados de fora. De queimar o tijolo, como depois foi que surgiu. Isso, exatamente. Exatamente. É, Então são essas histórias que eu quero trazer para vocês aqui. O Fernando conseguiu ali uma coisa ali. essa pedra aqui São histórias reais, que a gente tem bem próximo da gente. Tem muita gente que não acredita no sobrenatural, mas existe, né? existe. Então, gente, inscreva no canal. A gente tá, eu sei que eu tô devendo pra vocês. Um abraço aqui pro Nobinho da mamãe, lá em Lagoa Nova. O nosso amigo, minha gente, no canal. Conseguiu? Ele conseguiu um tijolo. Olha o tamanho dessa criatura. Cara, consegui um tijolo inteiro dessa construção aqui. Sei lá. Olha só. Tentou, até que conseguiu. Olha só. Dessa época aí, de... Não sei se tantos anos. Olha o tamanho da criança. O tamanho dessa coisa. Imagina. Quer dizer que meu palmo é de 18. Mais de 25 centímetros de comprimento. Eu estava exagerando um pouco, tá falando 35, mas 25. 25. Hoje não. Isso é menorzinho, viu? 25 por Tijolo maior do que esse. por quanto aí? Por 20? Talvez, né? Aham. É, exatamente 20. Ele tem 20. 20 de largura. Com certeza. Então, gente, é isso aí. A evidência está aqui. Isso nunca aqui. E quanto ao sobrenatural, assim, nosso respeito. Olha aqui o que era. Compadre, lembra que as colunas dessa casa era baraúna, né? As colunas aqui, Exatamente. as colunas aqui, ó. Que tem um ainda que é prova viva, ó. Uma evidência que Isso aqui tem... tiraram que era a madeira dentro do tijolo. Exatamente, que se via de base de coluna, onde se armava a rede, etc e tal. O próprio esteio que segurava a madeira de cima da casa. Era o sistema de construção dessa época era muito diferente. Então, gente, agradeço a vocês. Compartilhem, comentem.
Se inscreva no canal do Rastro da História. Até o próximo vídeo. Aqui onde ele está riscando aqui, ó. Era a base. Aqui, ó. A cadena continua aqui, ó. Vejam o vídeo. Compartilhem o vídeo. Comentem. Eu acho caçada. Velho, não era calça. Ela tá puxando essa